Do Slap Delay ao Extra Long, é muito importante você saber dominar alguns parâmetros que são comuns a todos os delays, seja ele um plugin ou um periférico, que se a gente dominar, a gente vai atingir o objetivo que a gente quiser. O efeito delay, ele é basicamente o quê? Um eco. O que o pedal de delay faz, por exemplo, é o quê? Ele grava de diversas formas o sinal que passa por ele, reproduz depois de um período de tempo, e essa reprodução é justamente o feedback, ou seja, alguma coisa como do inglês seria realimentar, algo assim. Com o avanço da tecnologia, surgiram outras formas de explorar esse processo de gravação e repetição. Por exemplo, nos anos 40, 50, existiam fitas de loop, que as pessoas reproduziam em loop as gravações prévias e assim conseguiam esse efeito de eco, esse efeito de repetição. Nos anos 70 surgiram os primeiros periféricos, os primeiros delays analógicos de estúdio. Até que em 1984 surgiu o Boss DD2, inaugurando assim a categoria dos delays digitais. Então, agora falando aqui na prática, mostrando para vocês realmente um delay aqui aberto, eu estou usando aqui de exemplo um delay do Pro Tools, né, que é o programa que eu estou usando agora, mas como eu falei no início desse vídeo, esses parâmetros que eu vou mostrar para vocês são parâmetros que vão estar presentes em qualquer plugin de delay, qualquer delay analógico, seja ele de REC ou um pedal, enfim, são basicamente parâmetros que são meio que universais para a gente configurar o delay da forma que a gente quer, tá bom? Começando aqui pela função mix, o mix ele é literalmente o quanto em porcentagem que a gente, nesse caso aqui, que a gente vai ter do sinal só da repetição do delay ou 0% o sinal limpo, ou seja, só a fonte sonora, sem nenhum delay. Quanto mais a gente vai colocando o mix, a gente vai ter justamente essa soma das repetições, né, do feedback do delay, e se a gente colocar no máximo, obviamente a gente só vai ouvir o delay. Então nesse caso aqui, como eu estou fazendo o delay através de um auxiliar, eu quero realmente que ele esteja no máximo, porque eu vou controlar ele de outra forma. Mas isso aí eu vou mostrar para vocês depois. Agora, passando aqui para a parte tempo, esse tempo, aqui no Pro Tools a gente tem uma opção maneira que é você sincar com o clique da música, ou seja, naturalmente você vai sincar com o BPM da faixa. Agora, o tempo ele pode estar representado de várias formas de acordo com o delay em si. Ele pode ser representado pelo BPM da faixa, ele pode estar representado por milissegundos, enfim, que é bem comum também. Aqui você pode ver que pelo tempo da faixa, que é BPM, ele selecionou aqui automaticamente 500 milissegundos para o tempo do delay. Beleza? A gente tem aqui também o feedback, que, como eu falei antes aqui, ele é justamente essa realimentação, né? Ele é justamente a repetição do sinal de origem, e a gente pode controlar ele aqui com pouco feedback, a gente vai ter pouca repetição, ou com bastante feedback, a gente vai ter essa repetição por mais tempo, rolando, né? Por mais tempo. Então, o feedback é um dos parâmetros que, quando a gente controla bem, a gente pode ficar bem versátil com a aplicação do delay, como eu vou mostrar mais pra frente aqui, nesse mesmo vídeo. A gente tem aqui as divisões, ou seja, as figuras rítmicas que a gente quer que esse delay atue, se a gente quer que seja uma repetição vindo mais rápido ou mais demorada, de acordo com a divisão rítmica aqui do grid de tempo da faixa. A gente tem o groove, que é uma opção que eu não vou nem entrar em detalhe, porque é mais de alguns delays que você altera de leve esse tempo de feedback. A gente tem aqui depth e rate, que na verdade são para delays que tem algum tipo de modulação nele, tá? Então eu não vou nem me aprofundar muito, eu vou abordar mais esses temas que são mais comuns em todos os delays que vão aparecer aí para vocês. Então, esse delay, no caso, a gente está vendo aqui que ele é todo duplicado, porque ele é um delay estéreo. Então, nada mais do que ele é só o espelhamento mesmo de uma parte aqui, dessa parte daqui para cá, porque ele está representando o L e o R. Então, ele pode me dar aqui, tipo, eu posso ter a opção de ter mais feedback só na esquerda, ou menos feedback só na esquerda, ou mais em cada um dos lados, enfim.
Isso é bem legal porque dá um movimento maneiro na música. Mas basicamente o delay é isso aqui. Então agora, mantendo essa mesma seção que eu já estava aqui com vocês, eu vou mostrar como eu gosto muito de usar o delay de duas formas. Vocês podem ver que tá até aqui já, ó, inserida, né, pendurada direto na seção de plugins do canal, um Echo Boy com uma espécie de slap delay. O slap delay, ele é a repetição extremamente rápida logo após o sinal de origem ser recebido, né, pelo plugin ou pelo pedal, seja o que for. Nesse caso aqui pelo plugin. Logo depois, você está vendo aqui que pela divisão, ela está uma divisão bem rápida. Então assim, logo depois que o sinal chegar, ele vai ser repetido. E aqui eu estou colocando muito pouquinho feedback. Ou seja, ele não vai se repetir muitas vezes. Ele vai se repetir uma, duas vezes rapidinho e vai cessar. O que eu consigo com isso? Eu consigo um efeito de perceber um delay na voz, perceber essa repetição, perceber essa inserção da voz na mix, mas eu consigo também não embolar, eu consigo também não ter excesso de repetição, excesso de sinal vindo dali, para confundir a mix num momento que não é para isso acontecer. Tem momento disso acontecer, mas talvez na estrofe, no início da música, não seja uma hora boa para isso. Então eu vou mostrar aqui como o slap delay eu usei ele aqui nesse momento e como pra mim funcionou super bem, quer ver? Aqui já tá com mais delay, né? Porque é refrãozão rolando e tal, mas no início da música... Pra não restar dúvida, eu vou zerar completamente os efeitos de ambiência da voz para deixar só esse Echo Boy aqui rolando, tá? E vou tirar a dobra também. Percebe essa repetição rápida que, pô, tem tudo a ver com o arranjo, fica super bonito, mas não embola nada, não dá aquela sensação sabe, de efeito over mesmo, de confusão na mix. Vou soltar agora com a base para vocês verem essa aplicação rolando. Maneiríssimo, né? Isso pra mim é uma das formas mais maneiras de se usar o delay, porque ele insere a voz, ele insere o elemento dentro da mix de um jeito que, porra, super rola, super de boa e não embola, sabe? Fica muito lindo. Então agora a gente passando aqui na mesma sessão, só em um outro momento, a gente pode perceber que eu fiz uma automação aqui desse auxiliar, ou seja, colocando ele aqui ele estava em 0 aqui, ó, e você percebe que aqui, depois do refrão, ele está atuando em menos 22 dB, ele está jogando para aquele delay FX, que é esse delay que eu criei no auxiliar. Ou seja, esse delay está com bem mais feedback, olha só, 66% de feedback, ele está com um filtro aqui, que é uma maldadezinha, que ele está cortando os graves do delay, deixando só a parte mais média, enfim. Vou botar para vocês ouvirem como um delay com mais feedback, um delay com mais mix mesmo, também soa muito bem, ó. Primeiro só solado. The clouds in my head start to slide. They can't feel my head without I'm the one who understands. Continua ouvindo o feedback, percebe? Você continua ouvindo o feedback por muito mais tempo e fica lindo nesse caso aqui, né? Bom, essas são duas aplicações que eu uso bastante no delay. Eu espero ter começado a desvendar esse assunto na mente de vocês, mas essa pauta seria gigante, assim, porque a gente tem realmente muitas aplicações para o delay, tanto para batera, quanto para guitarra, quanto para voz em si, outras aplicações. Então é realmente um assunto bem longo. Mas, de forma geral, a cara do plugin ali, os principais knobs, as principais funções, eu acho que eu dei uma clareada assim para vocês, espero eu.
E qualquer coisa, se vocês têm alguma outra dúvida que seja muito recorrente e se vocês não viram esse vídeo, comenta aí que eu vou, de repente, fazer outro vídeo para trazer à tona aí para vocês, tá bom? Essas respostas. Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo.